Você sabia que existe um lugar na Terra tão profundo que nenhum raio de luz pode alcançá-lo? Um lugar onde a pressão é tão intensa que poderia esmagar um submarino como se fosse uma folha de papel. Esse é o mistério da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, localizado no vasto Pacífico Ocidental. Imagina um local onde a luz do Sol jamais penetra, onde a pressão é cerca de 1000 vezes maior que a da superfície e onde a temperatura pode chegar perto do congelamento. Parece um cenário de outro mundo, certo? Pois é, essa região, que chega a mais de 11 quilômetros de profundidade, ainda é um dos lugares mais desconhecidos e misteriosos do planeta. Mas a pergunta é, o que realmente existe lá embaixo? Como pode haver vida em um ambiente tão inóspito, tão distante de tudo o que conhecemos? Em um mundo onde a gravidade, a luz e até mesmo o ar parecem ser inimigos, o que é capaz de sobreviver? Vamos descobrir juntos. A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo do nosso planeta, uma verdadeira imersão no desconhecido. Localizada no Pacífico Ocidental, ela é o ponto mais baixo da crosta terrestre, atingindo impressionantes 11.034 metros de profundidade. Para você ter uma ideia, se colocássemos o Monte Everest dentro dessa fossa, ele ainda ficaria submerso por mais de 2.000 metros. Imagine a imensidão dessa profundidade. Mas o que torna a Fossa das Marianas tão fascinante não é apenas sua grandeza, mas as condições extremas que ela impõe. À medida que descendemos em direção ao fundo, a pressão aumenta de forma assustadora, chegando a ser cerca de 1000 vezes maior do que a pressão na superfície do mar. Isso seria suficiente para esmagar qualquer ser vivo ou equipamento comum. E a temperatura? Ela fica perto de 0 graus Celsius, com águas geladas e escuras. Além disso, a Fossa das Marianas está localizada tão profundamente que a luz do Sol nunca chega lá. Imagine a escuridão absoluta, onde até os raios de luz das câmeras mais poderosas falham em penetrar. Esse é o verdadeiro abismo, um lugar onde a vida precisa se adaptar de maneiras que nós, seres humanos, nem sequer conseguimos imaginar. Porém, o que é mais impressionante é que, apesar de todas essas condições extremas, a Fossa das Marianas ainda é um grande mistério para a ciência. A tecnologia atual permite explorar apenas pequenas porções dessa região. O resto permanece um segredo guardado nas profundezas do oceano. Agora, você deve estar se perguntando: como será que criaturas conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil? E será que conseguimos realmente entender esse mundo oculto? Vamos mergulhar nesse mistério e descobrir como a vida, mesmo sob pressão extrema, encontra uma maneira de prosperar. Apesar das condições implacáveis da Fossa das Marianas, com pressão esmagadora, escuridão total e temperaturas congelantes, a vida ainda encontra uma maneira de sobreviver. Isso pode parecer inacreditável, mas a natureza sempre encontra uma forma de adaptação. Vamos começar com a bioluminescência, um dos maiores truques da natureza nas profundezas. Muitos dos habitantes dessa região possuem órgãos especiais capazes de gerar sua própria luz. Isso é essencial, já que na Fossa das Marianas a escuridão é total. A bioluminescência ajuda as criaturas a se comunicarem, atraírem presas ou até se defenderem de predadores. Imagine uma espécie de lanterna biológica funcionando a milhões de metros abaixo da superfície. Outro exemplo de adaptação impressionante são os mecanismos de resistência à pressão. As criaturas da Fossa das Marianas têm corpos adaptados para suportar a pressão intensa do fundo do oceano. Por exemplo, a famosa caravela, uma espécie de peixe que vive por lá, possui uma estrutura óssea flexível, o que permite que ela sobreviva a pressões que seriam fatais para qualquer ser vivo da superfície. Além disso, muitos desses seres possuem estruturas corporais únicas que lhes permitem se alimentar em um ambiente tão isolado.
Como o acesso a fontes tradicionais de alimento é limitado, várias dessas criaturas têm a capacidade de comer o que aparece por lá, como detritos orgânicos que caem das camadas superiores do oceano. O Mariana Snailfish, por exemplo, tem uma dieta especializada em se alimentar de pequenos organismos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E o peixe-faca de bico usa uma técnica especial para capturar suas presas. Sua mandíbula é mais longa que o corpo, permitindo que ele alcance suas presas com agilidade. É fascinante como a vida se adapta a essas condições extremas, não é? Mas como os cientistas conseguem estudar essas criaturas tão misteriosas e adaptar suas tecnologias para explorar essas profundezas? Como eles conseguem entender melhor esses organismos? Vamos ver como a tecnologia tem evoluído para nos permitir explorar essas regiões inóspitas, usando ROVs, veículos operados remotamente, e submersíveis de última geração. A exploração da Fossa das Marianas é um verdadeiro desafio, mas a tecnologia está cada vez mais perto de nos revelar seus segredos. Vamos entender como isso acontece. Estudar a Fossa das Marianas é um desafio que exige mais do que coragem. Enfrentar as profundezas do oceano implica em altos custos, tecnologias avançadas e um risco imenso. A pressão extrema, a escuridão impenetrável e o terreno acidentado fazem dessa região um dos lugares mais difíceis de se explorar. Até pouco tempo atrás, a tecnologia disponível era limitada. Submersíveis convencionais não resistem à pressão das profundezas e os recursos para realizar uma exploração de longa duração eram escassos. Mas isso está mudando. Com o desenvolvimento de veículos submersíveis mais robustos e avançados, como os ROVs, veículos operados remotamente, os cientistas agora conseguem descer até as profundezas da Fossa das Marianas e coletar dados preciosos. Esses ROVs são projetados para suportar pressões de até 1000 atmosferas e estão equipados com câmeras de alta definição, sensores de temperatura e pressão, além de braços robóticos que podem coletar amostras do fundo do mar. Um exemplo notável é o Deep Sea Challenger, o submersível utilizado por James Cameron em sua famosa expedição solo até o ponto mais profundo da fossa, em 2012. Essa expedição foi um marco na exploração dos oceanos, pois permitiu que os cientistas coletassem amostras de rochas, sedimentos e até de organismos marinhos. Cameron passou mais de 6 horas explorando as profundezas antes de retornar à superfície, proporcionando imagens e dados inéditos sobre esse mundo desconhecido. Além dos submersíveis, os sonares de varredura profunda também desempenham um papel importante na exploração da fossa. Esses equipamentos permitem mapear a região com grande precisão, revelando detalhes do fundo marinho que antes eram inacessíveis. Eles também ajudam a identificar anomalias geológicas, como falhas tectônicas e vulcões subaquáticos, que são fundamentais para entender os processos naturais que ocorrem nessa região. Mesmo com todo esse avanço tecnológico, a exploração da Fossa das Marianas ainda é muito limitada. Apenas uma pequena parte da fossa foi mapeada ou explorada diretamente. A vastidão e o isolamento desse local continuam a desafiar a ciência. Mas a cada nova missão, os cientistas estão mais perto de entender o que realmente acontece nas profundezas e como esses ecossistemas funcionam. Agora, imagine o que poderíamos descobrir nos próximos anos com o aprimoramento de tecnologias de exploração. E o mais fascinante, o que ainda estará lá, escondido nas partes inexploradas da fossa. A Fossa das Marianas está guardando muitos segredos. E os próximos passos podem nos revelar muito mais sobre esse misterioso e inexplorado mundo. A exploração da Fossa das Marianas está apenas começando. Embora já tenhamos feito grandes avanços na última década,
As tecnologias de exploração ainda estão em um estágio inicial, o que significa que o futuro dessa jornada no desconhecido promete ser ainda mais emocionante. O que mais poderemos descobrir nas profundezas? Avanços tecnológicos têm o potencial de transformar completamente a maneira como estudamos esse ecossistema tão isolado e único. Submersíveis mais avançados, como os submersíveis autônomos, podem permitir viagens mais longas e profundas. E novos tipos de sensores e câmeras 3D podem criar mapas tridimensionais do fundo do mar, revelando estruturas e habitats que hoje são invisíveis aos nossos olhos. E se a tecnologia atual já está revelando tantas maravilhas, imagine o que ainda está por vir. Novas descobertas podem ajudar a responder perguntas sobre a origem da vida, pois a Fossa das Marianas representa um ambiente muito semelhante aos primeiros oceanos da Terra, onde organismos simples começaram a evoluir. Além disso, inteligência artificial e aprendizado de máquina estão sendo cada vez mais usados para analisar enormes quantidades de dados coletados durante as expedições. Com isso, será possível identificar padrões de comportamento e características das criaturas da fossa que seriam impossíveis de perceber com a observação humana tradicional. Mas há também desafios a serem enfrentados. O crescente impacto humano, como a poluição marinha e as mudanças climáticas, ameaça esse ecossistema delicado. O aumento da temperatura dos oceanos e a acidificação das águas causadas pela absorção de dióxido de carbono são questões que podem afetar a vida marinha da fossa. Com isso, o estudo da Fossa das Marianas não é apenas uma questão de exploração científica, mas também de preservação. O futuro da exploração vai depender da nossa capacidade de equilibrar o avanço tecnológico com a proteção do meio ambiente. Como podemos continuar a estudar as profundezas sem causar danos irreversíveis? Esse é o grande dilema que cientistas e exploradores terão que enfrentar nos próximos anos. Mas uma coisa é certa: as profundezas da Fossa das Marianas têm muito mais a nos oferecer. E as próximas décadas de exploração nos trarão respostas fascinantes sobre como a vida pode prosperar nas condições mais extremas do planeta. A Fossa das Marianas, embora seja o lugar mais profundo e remoto da Terra, também é um ambiente incrivelmente vulnerável. Apesar de sua localização isolada, o que acontece nas camadas mais superficiais do oceano tem impacto direto sobre esse ecossistema único. A poluição marinha, a sobrepesca e as mudanças climáticas estão ameaçando até mesmo as áreas mais profundas e inacessíveis. Uma das maiores preocupações é a poluição por plásticos, que já chegou a lugares inexplorados. Durante expedições à Fossa das Marianas, os cientistas já encontraram microplásticos em animais que vivem a mais de 10.000 metros de profundidade. Esse é um claro exemplo de como as atividades humanas têm um alcance devastador, mesmo nos ambientes mais isolados do planeta. Embora muitos pensem que esses locais estão a salvo da nossa presença, a verdade é que estamos contaminando até os lugares mais remotos. Além disso, as mudanças climáticas estão aquecendo os oceanos e alterando suas correntes e ecossistemas. O aumento da temperatura das águas pode modificar a química e a biologia da Fossa das Marianas, colocando em risco muitas das espécies que ali habitam, as quais estão adaptadas a condições extremamente específicas. Se o oceano continuar a se aquecer, o equilíbrio delicado dessa região poderá ser rompido. Por isso, a conservação da Fossa das Marianas se tornou uma questão de extrema importância. Diversos cientistas e organizações internacionais já estão se mobilizando para preservar a biodiversidade e garantir que a exploração da região seja feita de maneira responsável. É crucial criar acordos globais para regular as atividades humanas em áreas tão sensíveis,
a fim de proteger esses ecossistemas frágeis para as futuras gerações. Algumas iniciativas de conservação já estão em andamento. Há esforços para tornar a Fossa das Marianas uma área marinha protegida, onde a exploração comercial seja limitada e as pesquisas científicas possam acontecer de maneira controlada e sustentável. Além disso, a educação pública sobre a importância de preservar os oceanos e suas profundezas também é essencial. Precisamos entender que o que acontece no oceano afeta todo o planeta, desde o clima até a nossa alimentação. Agora é a hora de agir. Preservar a Fossa das Marianas não é apenas uma questão de proteger um local remoto, é garantir o equilíbrio dos ecossistemas oceânicos que desempenham um papel fundamental na saúde do nosso planeta. O futuro do nosso oceano e da vida marinha depende da forma como lidamos com os desafios ambientais hoje. Se você ficou fascinado por esse mundo subaquático tão misterioso e quer contribuir para a sua preservação, não espere mais. Eduque-se, apoie as iniciativas de conservação e compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. A Fossa das Marianas e seus habitantes podem ser as últimas fronteiras do nosso planeta e temos a responsabilidade de cuidar delas. A Fossa das Marianas é um verdadeiro enigma da natureza. Seu fundo abissal guarda segredos incríveis sobre a vida, sobre como a natureza se adapta às condições mais extremas e sobre o impacto das nossas ações no planeta. Enquanto a exploração avança, ficamos cada vez mais maravilhados com as incríveis adaptações da vida nesse ambiente implacável. Mas, ao mesmo tempo, percebemos que a preservação desse ambiente frágil e único é fundamental. Como vimos, a Fossa das Marianas é mais do que um ponto profundo do oceano. Ela é um símbolo da nossa conexão com a Terra e da responsabilidade que temos para com o nosso planeta. Se você gostou de saber mais sobre esse mundo oculto e fascinante, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal para mais explorações sobre os mistérios do universo. Nos vemos na próxima aventura. Não deixe de mergulhar mais fundo nesse mundo incrível.